Não vou publicar, então sintam-se à vontade para participar, para fazer pergunta, e isso vem nesse terceiro tópico, que é não existe pergunta boba, então me parem se eu estiver indo rápido demais, perguntem, parem, peçam para eu repetir, não é problema nenhum, tá bom? De verdade, não é problema nenhum, eu repito quantas vezes precisar e depois a gente dá um jeito disso, da gente continuar no nosso cronograma. A minha proposta, como a gente está aqui num cenário virtual, eu tinha duas opções aqui em relação a exercícios. Eu acho que exercícios são importantes para fixação, mas se eu ficasse picotando muito, ia ficar chato. E a gente ia criar zonas de, de lacunas entre os tópicos. Então, o modelo que eu vou tentar adequar aqui, e se não funcionar hoje, na próxima aula a gente pode rever isso, não é um problema nenhum. É, eu, a gente eu apresento o conteúdo que eu preparei, a gente fala aqui um monte, a gente debate e tudo mais, e no final eu mando alguma coisa para vocês praticarem em casa. E hoje já adianto, como hoje vai ser realmente um primeiro momento, um momento mais introdutório, um momento mais básico, a proposta também para reforçar no final vai ser bem básico, tá bom? Então, os exercícios são opcionais, são basicamente só para a gente dar uma reforçada no que a gente viu hoje. Eu sempre vou tentar entrar. A gente está com no nosso agenda marcada para as 2 horas, mas eu sempre vou tentar entrar 1h30, um pouco entre 1h30 e 1h40. Então, eu vou tentar sempre entrar meia hora antes para a gente conversar. A gente tem um espaço além do horário que a gente reservou para a gente bater papo, tirar dúvida, enfim, um horário aberto, fora do nosso cronograma. A Bia entrou, eu acho que eu liberei. Ou ela caiu. Não, acho que eu apertei o botão certo. Ah, tá, entrou. Beleza. Então, eu vou sempre tentar entrar um pouquinho antes pra gente tirar dúvida, bater papo, ver o que ficou nessa pegada de exercício e tudo mais. Perder uma aula, fica tranquilo. Se perder uma aula ou não conseguiu assistir ela toda, fica tranquilo. A gente tenta pensar numa forma de fazer uma reposição, não é um problema também. A gente depois vê individualmente quais são os melhores horários pra gente repor a aula do dia e a gente faz num outro momento. Ou eventualmente numa nova turma, mas acho que a gente, nesse primeiro momento, como não tem previsão de abrir de novo, a gente pode fazer essa reposição individual em outros horários, podem ficar tranquilos também em relação a isso. E, bom, é isso. Em relação a recados iniciais. Tá. Agora um pouco a nível de comunidade. Para quem é de São Paulo e se interessar pela comunidade de Golang, a gente tem o Meetup de Go aqui em São Paulo, que é o Golang BR, que é o Golang SP, no Meetup tá como Golang BR. A gente faz reuniões periódicas nas empresas. Para quem não conhece o modelo de Meetup, a gente basicamente usa o espaço de empresas para poder levar palestrantes, levar pessoas da própria comunidade para apresentar conteúdos. Então é um espaço muito interessante para trocar experiência, para participar de um evento gratuito, um evento na sua cidade, e é sempre muito bom para network, para aprender coisas novas, e sempre tem lanchinho, então é sempre interessante. Para quem é do Rio, tem a Gofer Rio. Eu sei que talvez, eu não sei, quando a gente for falar, quando a gente for se apresentar, eu vou saber melhor isso, mas eu acho que todo mundo aqui tá no eixo Rio-São Paulo. Se eu não tiver, a gente me perdoe. Mas esses dois meetups aqui são os meetups que eu tô mais próximo, isso que eu participo mais ativamente, então esses são os que eu tô colocando como referência. E em setembro, a gente vai ter a GoFerCon Brasil. E se vocês tiverem por Florianópolis ou tiverem interesse em ir, também é um evento gigantesco, é o maior evento de Go da América Latina. Eu vou palestrar num dos dias. Se vocês se interessarem, eu tenho cupom de desconto para inscrição. Então, também é um evento muito bacana. E também, se vocês tiverem interesse, vai ser em setembro, dias 22 e 23. Isso, 22 e 23, uma sexta e um sábado. Ainda nessa pegada de anúncios iniciais, o objetivo aqui não é omitir informação. Então a gente vai falar também de outros materiais, outros cursos que também são muito interessantes. Eu acho que a proposta da gente aqui hoje, nesses próximos 4 sábados, é a gente trocar ideia, a gente ter um modelo
interativo mais próximo, a gente poder conversar, a gente poder tirar dúvida, a gente poder ter uma troca mais próxima, mas isso não quer dizer que eu não vou recomendar outros trabalhos que também são muito bons. Então tem o Aprenda Golang, que é nesse site Aprenda Golang, ele é um curso, ele é bem completinho. Eu não conheço quem fez, mas eu já tenho recomendações de pessoas que fizeram e gostaram muito do conteúdo, então se vocês tiverem interesse também podem dar uma olhada lá. Tem o Descomplicando o Go, que também é um curso da Linux Tips. Ele é, não vou mentir, ele é um pouquinho carinho, mas ele é muito bom. E eu digo que ele é muito bom não porque eu fiz, mas porque eu conheço quem fez. Então, eu sei que quem fez preparou um material de uma qualidade muito grande, eu também sei como é a curadoria de conteúdos da Linux Tips, então também vale dar uma olhada. Apesar de ser carinho, se vocês puderem, dar uma olhada não é um problema, acho que é bem bacana, vale a pena. E tem um outro material que eu separei esse especificamente, porque ele é em português, e eu também conheço a Laren, que ela fez, quem fez esse material, e ele tem uma linha de raciocínio onde você aprende a fazer as coisas em Go sempre por meio de testes. Então, quando você navega pelas principais funcionalidades, pelas principais características da linguagem, escrevendo testes e você testando e você vendo falhar e entendendo por que falhou e até fazer acertar. Então, isso aqui também é um material muito bom. Então também recomendo aqui, coloco aqui na descrição. Pelo mesmo motivo que eu coloquei esse Aprenda Go aqui, primeiro que ele é gratuito, segundo que ele é em português, da mesma forma que os outros dois primeiros cursos também são em português e são bem bons. Pelo menos as referências são boas. E agora eu queria, nesse momento, abrir espaço para vocês, fiquem à vontade, se serem breves ou se vocês não se sentirem confortáveis, pode escrever no chat também, etc. Eu queria que vocês fizessem uma breve apresentação de vocês, falassem de onde vocês são e quais as expectativas que vocês têm para esses nossos 4 sábados. Queria entender também a expectativa que vocês estão vindo e para a gente também, se tiver alguma coisa um pouco fora do que eu tinha em mente, a gente também vai adequando, a gente vai tentando chegar num meio termo bom para todos. Então, se alguém se voluntariar, microfone aberto, fiquem à vontade, senão eu vou escolher. Eu vou ser voluntária, então. Então, vai lá. Cheguei primeiro. Obrigada, Felipe. Eu vou aprender a usar o recurso do levante a mão. Vamos lá, então. Boa tarde a todos, muito prazer. Eu sou Angélica. Hoje eu trabalho como engenheira front-end. Trabalho num laboratório de exames de genética em São Paulo. Trabalho remoto. Desculpem minha voz rouca, eu peguei resfriado esses dias. Hoje a minha principal tecnologia é o Angular. Durante a minha carreira, eu fiz uma tangente com tecnologias referentes a back-end, só que não foi o meu foco, né, em termos de carreira. Então, normalmente, eu tento fazer algumas aproximações e flertar com essas stacks desses eventos, aulas e etc. E, claro, também prestigiando aqui o Marco, que é uma pessoa que eu admiro muito, meu amigo e companheiro de carreira também. Boa, obrigado, Angel. Então, a definição é flertar com a tecnologia, entendi. Felipe tinha levantado a mão. Fala pessoal, vocês me ouvem? Sim. Boa tarde, sou Felipe, sou do Rio de Janeiro, sou desenvolvedor back-end há uns 14 anos, eu acho. Minhas linguagens principais são Java e Kotlin, e minhas expectativas aí para esse curso é aprender uma nova linguagem, é um objetivo esse ano, para ampliar aí a minha caixinha de ferramentas, vamos dizer assim, né? E é isso. As expectativas são boas, até porque conheço o Marco há anos e sei da capacidade dele aí. Então, tamo junto nessa aí. Boa, valeu, Felipe. Obrigado, cara. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém na fila, senão eu vou escolher, hein? Então vamos lá. Tiagão, você quer falar? Tô pegando aqui pela ordem que tá aparecendo aqui na minha
Não, beleza, na minha pode lista. ser. Tá dando pra Boa. ouvir bem? Sim. Eu tô morando em São Paulo, sou originalmente de Salvador, mas tô aqui por enquanto. E eu tô começando a carreira na área de tecnologia. Eu entrei tem pouco tempo como júnior e tal, e aí tô começando a aprender Go porque eu quero chegar a usar na empresa. E basicamente é isso, não tem muito mistério. Boa, Thiago, bem-vindo. Então, acho que isso aqui a gente já começa. A gente já começa a ver um pouco da pluralidade que a gente tem aqui, que a gente tinha falado antes. Então, a gente tem pessoas que já trabalham há mais tempo, pessoas que estão começando, pessoas que estão. Que não são exatamente da área, mas estão migrando, pessoas que querem aprender a tecnologia nova. Então, a gente tem uma pluralidade bem grande. Então, a gente vai tentar chegar no meio termo de velocidade que fique bom para todo mundo, tá? Então, por favor, reforço o que eu falei antes. Se tiver rápido, se tiver lento, vão me balizando e a gente vai levando esses 4 sábados e vai dar tudo certo. A Bia escreveu aqui no chat, eu vou ler o que ela escreveu. Oiê, eu sou Bia, sou jornalista, e se Deus quiser, essa semana eu me torno uma meteorologista também. Uso bastante programação no meu curso e quero aprender com o Marco porque sou fã. Obrigado. Agora eu me senti meio arrogante lendo essa mensagem, porque parece que eu tô lendo só porque você é minha fã. Só pra explicar, tá, gente? Eu tenho muitas pessoas que eu conheço aqui que, graças a Deus, eu tenho amigos que prestigiam as coisas que eu faço e alguns deles estão aqui. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. E obrigado, Bia, pela mensagem. Eu vou ler agora do Valdir. Oi, eu sou o Valdir, não trabalho na área de desenvolvimento, sou do interior de São Paulo. O objetivo é conhecer um pouco de linguagem para aplicar em relação a DevOps, que é algo que eu comecei a ter interesse. Tá, isso aqui, Valdir, primeiro, bem-vindo, obrigado por estar prestigiando também o nosso material. Espero que isso aqui seja bem produtivo para você, seja bem útil para você, porque, inclusive, Singolang é uma linguagem que se popularizou muito forte pelo uso de CLIs, a gente vai ver isso aqui em algum momento, e também por ser a base de muitas tecnologias que o pessoal de DevOps usa, o pessoal de engenharia de sistemas usa. Inclusive, hoje, um bom exemplo que eu posso dar, a empresa que eu trabalho hoje, ela basicamente ela é toda baseada em Node.js, JavaScript e TypeScript. E o time de engenharia de sistemas, que é o time que acaba cuidando dessa área um pouco mais de DevOps, enfim, coisas relacionadas do gênero, eles estão cogitando entrar no mundo Go, porque é uma linguagem que é uma tecnologia como um todo que facilita muito, é muito empregada nessa área, mas não só nessa área. Então, mais uma vez, bem-vindo. Deixa eu ver aqui, faltou. Onde foi? Falta Bruno e Gustavo. Quem quiser ir primeiro, se alguém quiser abrir o microfone. A Bruna mandou no chat. Eu não devia ter deixado de falar no chat, mas vamos lá. Olá, eu sou a Bruna, mas prefiro escrever do que falar. Marco, leia por mim, sim, pois é. Eu sou formado em jornalismo e trabalho como assessora de imprensa, mas tenho muito interesse em aprender mais sobre tecnologia e programação. Bem-vinda, Bruna. E Gustavo, se você quiser escrever no chat ou quiser abrir o microfone, também fica super à vontade. Então, vamos tocando então. Acho que o Gustavo não tá aqui agora. Tá aqui? Dá um oi se tiver. Tá, vamos avançando então. Daqui a pouco a gente abre de novo espaço pro Gustavo. Ainda alinhando algumas expectativas. A gente vai chamar de introdução porque, justamente por causa dessa questão que a gente acabou de ver, questão de pessoas de diversos níveis, é uma coisa que eu já esperava que fosse acontecer, porque eu preparei esse material já pensando justamente nessa questão de ter pessoas de níveis diferentes, de áreas diferentes, de pessoas que estão migrando de carreira e tudo mais, e é isso mesmo. O propósito desse material é para isso, tá bom? E o que não impede, mais uma vez, da gente ir mais rápido, mais devagar do que a gente esperava, e a gente não vai deixar de fazer o material por conta disso, o material que eu preparei. A gente vai ver
nesses 4 sábados e a gente vai dar um jeito de caber, tá bom? O Gustavo mandou aqui agora. Oi, eu sou o Gustavo, atualmente trabalho com segurança da informação, estou na jornada para aprendizado de Go por indicação do Fábio Akita. Olha, do Fábio Akita, boa. Ao ver a mentoria do Olivier. Ao ver a mentoria. Ah, tá, pelo Olivier, sim, é verdade. Uma pessoa admirável na empresa que trabalho. Eu só não entendi. Topei começar esse desafio para aprender Go lá na segurança da informação. Você trabalha na Flash, Gustavo? Eu não sei se eu entendi direito, mas você trabalha na Flash? Ou você veio pelo Colodo, que o Colodro, sim, do time do COP. Olha só, Gustavo. Pô, cara, obrigado. Putz, eu tô feliz de você estar aqui. Eu não sabia, de verdade. Eu não lembrava. Desculpa. Mas obrigado, tô feliz de você estar por aqui. Acho que o Colodro comentou. O Colodro deve ter comentado, né? Que o Colodro vai fazer. Vai fazer também. Acho que ele só vai poder vir a partir do terceiro sábado, mas o Colodro vem também. Seja bem-vindo. Obrigado. Então. Bom, é isso. Então vamos falar um pouquinho da agenda. Eu tentei fazer aqui um mapa de calor do que a gente está planejado para falar nesses dias. Então hoje a gente vai falar um pouco. Hoje, de novo, como eu falei lá no início, é para ser um pouco mais light. Então a gente já está aqui nesse momento de se conhecer e tudo mais, de a gente ter esse momento mais de aproximação. Hoje a gente vai falar um pouquinho do contexto histórico da tecnologia, de quando nasceu, por que nasceu e coisas legais que aconteceram nesse meio do caminho. Como e onde usar. A gente vai falar um pouco sobre o mercado e a gente vai entrar em questões de conceitos básicos da linguagem, uma parte de anatomia básica de funções, e a gente começa a falar de funções. Se a gente, eu tentei fazer aqui de uma forma onde a gente tivesse um link entre o final de uma aula e o início da outra. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, hoje a gente termina falando de funções e provavelmente na próxima a gente vai falar um pouco mais de funções para entrar um pouco mais a fundo em alguns conceitos. O que está de verde mais claro são coisas de fato são mais tranquilas de entender, e o que está em tons de vermelho aqui, se alguém for daltônico, me perdoe. Eu só me liguei nisso depois. Na verdade, eu me liguei nisso agora. E se alguém. Nos que estão com tons de vermelho aqui, a gente. São assuntos um pouco mais densos, então são assuntos que provavelmente. Pois é, front aqui faltou. O pior é que eu fiquei, tipo, vou separar aqui de uma forma em lanes aqui e tal, tudo mais, pra ficar organizado visualmente, coisa, e dou mole com as cores. É a vida, né? Então, coisas que são um pouco mais densas são as que estão em vermelho. Então, quando no final no segundo papo, no início do terceiro, a gente vai falar um pouco sobre ponteiros, que a gente vai falar um pouco sobre manipulação de memória. No final do terceiro para a quarta, a gente vai falar um pouco sobre rotinas e canais. E, enfim, a ideia é isso. A gente, apesar da gente chamar de curso introdutório, eu quero passar por assuntos mais densos também para que a gente aproveite isso aqui. A gente aproveite algumas das principais características da linguagem também, que por acaso são esses assuntos mais densos, tá? Então, mas não se assustem, se não ficar claro de novo, a gente vai reforçando o máximo que puder. Alinhamento de expectativa. Eu acho que isso aqui, como das pessoas que estão migrando de carreira, ela já tem isso aqui, foi uma carta na manga que eu coloquei justamente pra gente reforçar caso alguém tivesse um pouco mais desavisado. Acho que não é o caso da gente aqui hoje. Se essa mensagem aqui aparecer para vocês, a expectativa não é essa, tá? A gente não vai falar, tipo, coisas milagrosas de como ficar rico ou ganhar um salário astronômico em algumas semanas. Então, acho que esse é o principal alinhamento que eu gostaria de passar. Falando agora a gente entrando de fato com tecnologia, eu trouxe, falando um pouco da definição, no site oficial da linguagem em 2019, eles definiam que Go era uma linguagem de programação de código aberto, que facilita a criação de softwares simples, confiáveis e eficientes. E essa definição hoje, em 2023, no site go.dev, que é o site oficial novo, não mudou muito. É uma linguagem open source, suportada pelo Google. Hoje eles reforçam um pouco mais isso. Durante um tempo, eles tentavam omitir um pouco mais esse suporte por trás do Google. Hoje já deixa isso bem claro logo de cara, que é suportada, e é isso aí. Ela é fácil de aprender, e isso realmente é. Isso a gente vai ver que ela tem essa vantagem dela ter uma certa simplicidade para fazer as coisas, principalmente comparado a algumas outras linguagens que a gente às vezes tem que escrever muito para fazer pouco.
Então, a gente vê que isso aqui é um meio termo, o Go é um meio termo bem interessante, ela é bem legível, isso é um ponto positivo dela. Ela tem uma standard lib robusta com concorrência por padrão. Então, basicamente, a standard lib é o core da linguagem, é o básico que a linguagem oferece pra gente, e ela já tem bastante coisa, a gente vai ver isso no decorrer desses sábados, que ela, por padrão, já entrega muita coisa pra gente, o que não impede da gente ter bibliotecas e frameworks externos, mas que ela entrega, mas que se a gente não quiser, a gente consegue já fazer muita coisa com o básico que ela oferece pra gente. E um largo ecossistema, a gente vai ver isso mais pra frente quando a gente vê, por exemplo, quem utiliza. É isso, muita coisa do que a gente vai precisar a linguagem oferece de graça, isso sou eu definindo. Se a gente for pegar um pouco, peraí, marca de vida numa saída, não sei se você chegou a falar se irá compartilhar com noviços. Vou compartilhar. A ideia foi bom ponto, eu esqueci de falar sobre isso. Vou compartilhar no final, de cada sábado eu vou compartilhar o slide. Eu só ainda não sei se eu vou quebrar esses slides ou se a cada sábado eu recompartilho ele incrementado e no final do quarto sábado vai ter um slidezão com tudo. Mas sim, vou compartilhar. E além do slide, eu vou compartilhar também um repositório no GitHub com os códigos que a gente for fazendo no decorrer dos dias, tá? Então, vai ter tanto o slide quanto o código que a gente for fazendo para ter lá como referência e tudo mais. Se a gente for pegar um pouco sobre a timeline, da linha do tempo da linguagem, ela é uma linguagem relativamente nova. Então, se a gente for parar para olhar quando ela foi criada, para a versão que ela está hoje, ela foi criada em 2007, como foi lançada para uso geral em 2009. Então, ela tem pouquíssimo tempo. Ela está com... 2009 ela foi lançada oficialmente, 2019 ela fez 10 anos, ela está com 14 anos. É uma linguagem relativamente nova comparada com outras que são absurdamente mais antigas. Eu marco aqui como pontos importantes da tecnologia. A versão 1.11 foi 2018 e a versão 18 em 2022, porque foram momentos que teve coisas disruptivas muito, muito importantes na linguagem. Em 2011, por exemplo, ela teve um gerenciador de pacotes de dependência nativo muito mais eficiente, sofisticado. Em 2018 foi quando entrou suporte a generics, que era uma coisa que a linguagem não tinha, que muita gente reclamava. A gente vai falar sobre isso nos próximos sábados. E a versão que a gente está hoje atual é a versão 1.20. Eu gosto dessa imagem aqui. Essa imagem é do livro A Linguagem de Programação Go, porque ela dá um pouco ela dá uma visão de uma coisa que às vezes a gente não se dá conta quando a gente aprende uma tecnologia nova, que é o quanto ela é influenciada por outras tecnologias. Então, se a gente for parar para olhar a árvore de herança de outras linguagens, de outras tecnologias que influenciaram a criação do Go em 2007, 2009, ele tem, por exemplo, como raiz o C, o Oberon 2 e o Aleph, que são linguagens... o C é uma linguagem que ainda é muito utilizada das outras, e as outras são linguagens muito voltadas ao mundo acadêmico, mas se a gente for parar para olhar, a gente tem uma árvore de heranças de tecnologia muito grande aqui. Inclusive, esse livro, eu vou aproveitar aqui esse gancho, é esse livro aqui. Eu vou depois, eu faço uma referência dele em algum slide, não, nesse eu esqueci de colocar, mas aí no próximo eu faço. Esse livro é muito bom, inclusive é um dos melhores livros de tecnologia que eu já li na vida, de verdade. Ele hoje tá um pouco defasado, porque, se eu não me engano, o ano que ele foi lançado, acho que era o Go 11 ainda, então tem bastante coisa que já aconteceu, tô tentando ver aqui a data que ele foi lançado. Ele foi lançado em 2017. Em 2017... 2017. 2017. Cadê? Era o... Nossa, era o Go 9 ainda. Então muita coisa mudou, muita coisa que tá aqui nele. Já não é mais a melhor forma de fazer, mas ainda é um livro muito bom. Então, para as bases da linguagem, ainda vale a pena comprar. Eu acho que ele já poderia ter uma edição revisada, mas ainda assim, ele é muito bom e ele tem uma característica que é muito importante, que é difícil você ver em livro de tecnologia
em português, que é a tradução dele. Ele tem uma tradução muito boa também. Então, para aprender bases, para quem está começando, é um livro que ainda vale muito a pena. Mesmo tendo sido lançado numa versão mais antiga, ainda dá para aproveitar bastante coisa. E a gente vai ver que, mesmo que a gente pegue um livro desse que foi lançado numa versão mais antiga, se a gente usar ele como base para sair do zero e depois continuar por meio da documentação, a gente consegue, porque é uma documentação muito boa também, mesmo ela não tendo tradução. Ela sendo totalmente em inglês, mas ainda assim ela tem uma leitura, ela tem uma didática muito boa. Então, ele, para quem conhece C, ele herdou um bocado de coisas do C, então a gente vai ver que ele tem uma sintaxe relativamente parecida, os típicos básicos de dados são parecidos, a existência de ponteiros de memória também é muito parecido, o jeito de manipular, a gente vai ver isso também, né, mais para frente. E ele tem uma geração de códigos de máquina também muito boa. Ele tem normalmente ele tem um bundle muito leve, ele demanda recursos de máquina muito poucos recursos de máquina, então ele demanda pouco processamento, pouca memória por padrão. E aqui, por exemplo, é um exemplo de um código C que faz a mesma coisa que um código Go, então a gente vê que, enfim, tem lá suas similaridades, apesar de no primeiro momento até não parecer, mas ele tem algumas características que são muito parecidas. Ainda um pouco nessa visão aqui de entender um pouco o contexto da linguagem onde ela é aplicada, alguns mitos que eu queria derrubar aqui logo de cara. Às vezes as pessoas associam Go muito à criação de CLIs, de ferramentas que a gente vai usar no terminal e etc. Mas ele não é só para isso. Ele foi muito popularizado por isso, mas definitivamente não é só isso. Então, hoje é uma linguagem que é muito utilizada para back-end, ele é uma linguagem que tem soluções para visão computacional, para dispositivos de internet das coisas, que é o IoT. Ele tem soluções também que são muito boas para IoT, enfim, e para muitas outras coisas. E a gente também está falando um pouco de mercado, que é o que a gente tinha falado lá na frente no nosso planejamento. A gente tem players muito grandes que usam Go. Mercado Livre é um exemplo, Dropbox, Meta, Facebook, o Google, obviamente o Google usa, Netflix, PayPal e Uber. E o Uber tem um ponto. Eu tirei. Ou joguei lá para baixo. Tá, devo ter mudado de ordem aqui sem querer. O Uber, a gente vai ver na frente, o Uber tem uma questão particular que é bem interessante. E eles usam muito dentro do Uber. Ainda falando. Tá, eu sei por que mudou de ordem. Mas tá, vamos lá. Falando ainda de mercado, ainda é uma das linguagens mais utilizadas. Eu peguei dois artigos que falam sobre isso. Um deles é esse do Tecmundo, que falam sobre... ele pega 11 linguagens de programação mais usadas em 2023, e o Go é uma delas. Então, tá aqui o link do artigo depois para vocês darem uma olhada. E eu peguei a enquete mais recente do Stack Overflow, também relacionada à linguagem de 2023, que Go tá aqui também no top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Que é a 12ª linguagem mais usada. Isso levando em consideração aqui que tem tecnologia aqui que no meu entendimento, nem é comparável para estar nessa lista, mas, enfim, tá aqui numa quantidade bem considerável de pessoas usando. Então, é de fato uma linguagem que já consta como uma das mais utilizadas. Perde para outros que são muito consolidados, não tem muito jeito, mas o que importa é que ela é uma linguagem que é muito usada e é mantida, porque isso reflete em comunidade, em coisas novas que são feitas, reflete em quão madura ela vai, enquanto ela vai se manter. Um ponto que eu admito que me preocupa um pouco é esse segundo slide aqui, essa segunda visão dessa pesquisa, que é em relação a pessoas que estão aprendendo a programar e que se interessaram em começar por Go. Pelo menos essa foi a interpretação que eu tive desse gráfico aqui, especificamente, pelo que eles colocaram lá, que ela já cai bastante nesse ranking. Então, no topo tá basicamente JavaScript, Python e Java, e ela cai um pouco nesse cenário, mas ainda assim é uma linguagem que vale muito a pena começar por ela, acho que principalmente por conta das diversas abordagens que ela pode ter. Tá. Aqui tá o slide que eu queria falar do Uber. O Uber, inclusive, tem esse repositório aqui, que eu fiz questão de colocar aqui para ter ele documentado aqui pra gente e a gente usar como fonte de referência. Que isso aqui, basicamente, guardem isso aqui
para sempre se vocês forem trabalhar com Go. Basicamente, esse repositório aqui é um repositório de um style guide, que é um guia de boas práticas de como fazer as coisas em Go que a Uber desenvolveu, e é muito bom. Ele é muito, muito bom. Então vale super a pena ter isso aqui guardado. Falando ainda sobre pontos fortes, é uma linguagem forte, é uma tipagem forte estática, a gente vai ver isso quando a gente um pouco mais para frente. Você consegue trabalhar com inferência de tipo, a gente também vai ver. Compilada, a gente também vai ver. A questão do garbage collector, eu esqueci de colocar isso lá na lista inicial, mas é importante a gente ver isso aqui também. Ele tem um dos pontos mais fortes, a questão de concorrência, rápido, simples e até mesmo divertida. E aqui tem um ponto que é meio ponto forte, meio ponto fraco, que é a questão de ser multiparadigma. Então você pode trabalhar ela como orientado a objetos, você pode trabalhar ela como procedural e como funcional. O problema é que isso acaba sendo também um ponto fraco, porque ela acaba sendo uma espécie de pato, não nada direito, não voa direito, nem anda direito. Por quê? Se a gente, em qualquer um desses paradigmas que a gente for olhar, tem pontos que a gente não vai conseguir fazer 100%. Então eu não posso dizer que ela é 100% orientada a objeto, porque tem questões que ela não vai trabalhar direito como orientação a objetos, e vale também a mesma coisa para funcional, por exemplo, o procedural nem tanto. Mas isso é um problema e eu não vou também fingir que isso não existe. É um problema se a gente for ser um pouco mais purista em relação ao paradigma que a gente for usar. E tratamento de erro, a gente também vai ver que não é ruim, mas também é mais para quem já vem de outras Mas para quem vem de outras tecnologias também é estranho. Então, assim, eu considero um ponto fraco por conta disso. Eu acho que poderia ter uma formas mais elegantes de você fazer isso aqui, mas, enfim, é o tipo de coisa que se acostuma. Tá, eu tô nesse falatório todo, mas eu queria dar uma olhada com vocês aqui agora na documentação, porque eu acho que é um dos pontos fortes mais consideráveis que a gente pode levar em conta quando a gente está trabalhando com Go. Então, Oi, fala, Felipe. Eu perguntei ali no chat, Marco, tem como dar um exemplo de quando a gente pode escolher o Go? E assim, esse cenário aqui, esse seria muito bem uma boa escolha para a gente usar. Porque a gente tem várias linguagens, cada uma tem as Sim. suas características, e assim, que cenário a gente pode escolher o Go e vai ser bem aplicado? Boa. Eu acho que o primeiro cenário que para mim por ser fácil de fazer, por ele ter um suporte muito bom de interface de utilização, de dinamismo de utilização, de fato, o primeiro exemplo que eu vou dar é de CLI. Quando a gente for fazer uma ferramenta para usar no terminal, eu acho que é inegociável isso. Pontos onde eu acho que o outro grande ponto que é levado em consideração é quando você precisa de performance. Se eu tô num cenário onde eu preciso performar muito, tanto a nível de processamento, quanto a nível de consumo de memória, tanto a nível de tamanho do binário que eu vou gerar, coisas que eu preciso me preocupar muito com isso num ajuste mais fino, eu acho que é outra coisa que é inegociável. Então, por exemplo, se eu tenho uma solução que é feita na JVM para eu disponibilizar uma API REST qualquer, mas eu preciso que essa API REST tenha um consumo muito baixo de recursos porque eu preciso economizar dinheiro. Eu optaria para fazer isso em Go, porque ela vai performar bem, ela vai oferecer recursos a linguagem por si só já vai oferecer recursos que são muito performáticos, e a comunidade tende a desenvolver coisas que são mais performáticas ainda, se for o caso. Então, eu acho que se eu for falar de performance, é um dos grandes pontos, das grandes vantagens. E também alinhado a isso, eu acho que se a gente precisa de alguma coisa onde a gente vá trabalhar com paralelismo, com utilização de recursos de processador, eu também levaria em consideração. Então, eu acho que em relação a grandes vantagens que ela tem em outras tecnologias, eu acho que esse seria o diferencial. E aí a gente pode argumentar, tudo bem, mas não é a única linguagem que oferece isso. Ok, de fato. Então alguém pode, por exemplo, jogar a carta do Rust, que é uma linguagem que hoje está muito em discussão e que os argumentos são até relativamente parecidos. Só que aí é um outro ponto.
curva de aprendizado barra tempo de desenvolvimento barra produtividade. Eu também optaria por Go. Então, por quê? Porque é uma linguagem fácil de entender. Inclusive, é uma das grandes vantagens que eu coloco ali naquela lista. Ela é muito fácil de você ler o que está acontecendo e entender o que está acontecendo. Ela tem um tempo de compilação muito menor, que acho que isso por conta das estratégias que o compilador do Rush escolheu. Ele acaba sendo pouco produtivo, porque ele demora muito para compilar alguma coisa. Então, nesse sentido de produtividade, de entregar uma coisa em produção com mais velocidade, na minha visão, o Go também ganha com prioridade. Então, esse seria meio que o sentimento que eu tentaria entender para escolher ou não escolher Go, se eu tenho outra opção. Sabe? Tipo, eu preciso de recurso, eu preciso de velocidade, eu preciso de performance, eu preciso de fazer uma coisa que seja fácil de entender, eu iria para Go. Então, acho que esse é meio que a escolha que eu faria. A nível de limitações. Para desenvolvimento de back-end, para desenvolvimento de ferramentas que vão rodar em background de processamento, essas coisas, ela atende perfeitamente. Então, nesse sentido, eu não vejo demérito em relação a outras tecnologias. Então, acho que esse é o nível de escolha. Não sei se respondi, mas é mais ou menos esse nível de escolha que eu seguiria. Maravilha, obrigado. Boa. Tá. Uma coisa que eu queria mostrar é a documentação, é o site oficial, que é um dos melhores que, assim, sem brincadeira, para mim é um dos mais claros, objetivos e fáceis de você achar as coisas se comparado com outras tecnologias. A documentação do Go ela é muito didática. Isso foi uma das coisas que há um tempo atrás, quando eu comecei a me interessar pela linguagem, foi o que mais me chamou a atenção. Então, sei lá, aqui facilmente eu já consigo identificar, tipo, por que que eu escolheria Go. Aqui tem os casos de estudo. Então, por exemplo, aqui ele fala um pouco sobre as empresas que usam, os casos de sucesso. Então, sei lá, se a gente olhar aqui, por exemplo, o caso de estudo da Meta, ele vai levar para um cenário onde explica qual foi o contexto que a Meta usou a linguagem. Então, assim, tem uma série de... Aqui a gente já consegue entender o porquê que cada uma dessas empresas usaram e qual foi o contexto. Casos de uso, eu acho que isso aqui pega um gancho bom disso que o Felipe perguntou. Os casos de uso onde são relativamente sucesso da tecnologia, então construir coisas voltadas para cloud, construir CLIs, construir desenvolvimento web, ferramentas para DevOps e SRE, que acho que entra no cenário do Gustavo, se eu não me engano. Foi o Gustavo que comentou. Não, Gustavo é de SegInfo, foi do Valdir, que ele comentou que está se interessando por SRE. Então, nesse ponto, o Go também é uma linguagem que oferece bastante recurso. E também algumas questões de segurança, que aí entra já no campo do Gustavo. A própria documentação oferece... não sei se está pequeno aí, se dá para ler, tá? Se estiver pequeno, vocês me deem um toque que eu aumento aqui. Deixa eu dar um zoomzinho aqui de bobeira. A própria documentação já oferece formas de você dar uma olhada na linguagem e você aprender boas práticas, o caminho para você fazer as coisas na linguagem. Então, você tem aqui já na própria documentação algumas jornadas de criação. Então, por exemplo, como criar CLIs, por exemplo, voltada para o desenvolvimento web. Tem aqui uns tutoriais aqui embaixo. Então, a própria linguagem já oferece algumas coisas bem interessantes. Livros que ele recomenda. Inclusive, o primeiro livro que ele recomenda é justamente o livro que eu mostrei para vocês, que é esse aqui. Então, meio que comprova isso aqui, eu nem tinha visto antes, tá? Isso aqui eu vi agora, essa parte de livros. Então, meio que comprova a recomendação que eu comentei antes. Esse livro aqui realmente é muito bom. E aí, tem outros pontos aqui que são muito interessantes. Então, por exemplo, tem um negócio aqui que eu quero achar, que eu quero mostrar para vocês, que a gente vai ser hoje, o que vai ser a base do nosso
do nosso dia de hoje pra gente fazer as coisas. Não era bem isso aqui, não. Depois eu acho aqui. Mas então, por exemplo, se a gente for dar uma olhada aqui pela documentação, na própria documentação, ele já te dá o guia exatamente de bons passo a passo de como você fazer as coisas. Então, como instalar, um cenário de como começar, como criar um módulo, como criar desenvolver um REST, uma API REST. Engraçado aqui que aqui eles nesse próprio tutorial aqui ele já usa o Gin, que não é da Standard Lib, mas enfim, também é bem difundido na comunidade. Então, enfim, a própria documentação já oferece muito recurso para você se guiar e fazer um estudo guiado. Aqui tem o que fala sobre a Standard Library, que é o que a gente falou antes, sobre coisas que já vem nativo. Então aqui a gente já vê todos os pacotes que estão disponíveis. Então a gente consegue ver exatamente a documentação direitinha. E aqui uma parte de comunidade. Tinha uma coisa específica que eu queria muito mostrar para vocês, que é essa parte aqui do Playground. Eu queria ter achado ali fácil pela documentação, mas eu já tinha ele aqui guardado como carta na manga. O que é esse Playground aqui? Se vocês viram durante a semana, eu mandei um e-mail mostrando como configurar o ambiente macOS. E eu prometi que ia mandar o de Windows, mas eu tive problemas em conseguir uma máquina Windows. Eu tenho uma máquina Windows aqui, mas ela deu problema, eu não consegui configurar um ambiente nela. Na verdade, eu consegui configurar um ambiente, mas eu tentei gravar e aí deu problema, a máquina não conseguiu segurar a onda da gravação, então ela abriu o bico e eu não consegui mandar. Então, até por isso, hoje, o nosso guia o guia da nossa aula hoje vai ser por essa ferramenta aqui, que é online, é aberta e está na própria documentação do Go, que é o que eles chamam de Go Playground. O que é o Go Playground? É basicamente a gente conseguir fazer as coisas, escrever o código aqui, e a gente consegue executar aqui e testar do próprio navegador. Então aqui, por exemplo, a gente pode escolher a versão entre a 19 e a 20, a gente vai escolher a 20 e tudo que a gente fizer hoje a gente vai fazer por aqui, tá? Então aqui a gente consegue, por exemplo, desse código aqui rodar e ele vai dar a saída aqui embaixo, então a gente consegue sobreviver hoje com isso aqui. Beleza, deixa eu voltar aqui para os slides. Então, vamos começar a olhar um pouquinho de código passar da documentação. Acho que a ideia da gente passar a documentação aqui é mostrar como parte dos pontos fortes da tecnologia, da linguagem, que é essa questão de uma documentação muito, muito didática, muito fácil de achar as coisas. Então, depois, eu acho que uma das coisas que pode ficar como tarefa para casa, para quem se interessar, dá uma olhada na documentação, dá uma vasculhada lá, tem muita coisa bacana. Sério, por muito tempo eu estudei por meio da documentação e funcionou super bem, sem precisar de muito auxílio externo. Só mais uma coisa que eu quero mostrar aqui antes da gente olhar código, que eu vou voltar uns slides aqui para eu pegar uma referência, que é aqui da linha do tempo. Tá lá também tá lá na doc, mas eu quero já pegar esse link aqui que tá fácil, só para mostrar também uma coisa. Um outro ponto que eu acho que vale como uma dica aqui de boas práticas para como aprender e acompanhar a evolução das coisas em uma linguagem qualquer, mas eu vou usar Go como referência porque é o nosso foco aqui, é através desse tipo de coisa aqui. A maioria das tecnologias tem, eu vou dizer a maioria porque, enfim, das que eu trabalho mais no dia a dia todas têm, mas, de novo, nenhuma é tão boa quanto a nenhuma das que eu vi até hoje é tão boa quanto a do Go. E que é o Release History. E o que é o Release History? É basicamente o que está sendo lançado de novo em cada versão. Então, por exemplo, se a gente for olhar, lembra que eu comentei que duas que foram uma quebra de paradigma grande foram a 11 e a 18? A gente consegue bater aqui na 11 e ver tudo que mudou. Então, tipo, todas as macro mudanças que tiveram, então o que teve uma mudança de uma para outra. Então, por exemplo, se a gente tem como base aquele livro ali que a gente viu, que ele foi escrito numa época onde era o Go 9 que estava sendo usado, eu consigo ver, tipo, pô, beleza, eu sei que tudo que eu aprendi naquele livro eu tô aqui nessa versão. Então, se eu quero ver o que a própria linguagem mudou e me recomenda como novos, como
o jeito certo de fazer ou coisas novas que ela ofereceu, eu posso tranquilamente, a partir desse livro aqui, começar a me basear pelo release notes aqui, pela história de releases. Então eu consigo navegar versão por versão e ver o que ela tem de alteração. Então se a gente pegar aqui a 20, então, pô, olha, beleza. A 20 foi lançada, não sei o que, papapá, leia o release note dela. Clico aqui e vejo tudo de novo que surgiu nela. Então, mudanças na linguagem, aqui eu consigo ver aqui ele fala em relação a 17, por exemplo, ele fala sobre coisas que entraram e tudo mais. Algumas versões vão entrar menos coisas do que outras, então, por exemplo, por isso que eu frisei a 11 e a 18, que foram versões que entraram bastante coisa, que teve bastante mudança. Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada aqui na 18 também. A gente olhou a 11, vamos dar uma olhada aqui na 18. Aqui ele fala da 18 e o release do 11 da 18, pá. E aí aqui, por exemplo, uma grande mudança que eu comentei de generics, tá aqui, pá. Ele fala tudo sobre generics, todas as mudanças, toda a sintaxe, como fazer as coisas e papapá e papapá. Então acaba sendo também um excelente lugar para você se manter atualizado, olhar as alterações e no decorrer das versões. Então, voltando aqui para o nosso código, vamos falar sobre o Olá Mundo, o clássico Olá Mundo, que é basicamente você entender um pouco como funciona a porta de entrada de uma tecnologia. Por que a gente faz o clássico Olá Mundo para apresentar uma tecnologia nova? Porque normalmente é a porta de entrada para você fazer qualquer coisa. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu escrever esse básico aqui da linguagem, é a partir daqui que eu vou conseguir fazer coisas mais complexas. E no Go, para a gente fazer essa definição de porta de entrada, é basicamente essa estrutura. Então, o que a gente vai falar de conceitos básicos hoje? A gente vai falar sobre compilação, o que é uma linguagem compilada e como que a gente consegue ver isso. As variáveis, como são variáveis em Go, constantes, for e não while, e a gente vai entender por que coloca isso, e a gente vai ver condicionais que são o if e else. Vamos começar pela anatomia de uma função. Então vamos voltar para o nosso Hello World. Então, basicamente, essa é a anatomia padrão de qualquer código em Go. E quando eu digo anatomia, é no seguinte sentido. Todo código Google que eu for escrever, eu tenho que ter um pacote, eu tenho que ter os meus imports, que são eu usando funções, eu usando códigos que estão escritos em outros pacotes. Só um minuto. A luz apagou aqui. Então, a minha importação de pacotes e o meu ponto de entrada, que no caso aqui é a minha função main. Por que isso aqui é tão importante? Sempre que eu for criar um ponto de entrada de um projeto em Go meu, então, sei lá, tudo que eu for criar em Go, ele tem que começar por um ponto. Ele vai ter uma série de execuções, uma série de chamadas, uma série de um monte de coisa que eu vou fazer, mas ele sempre vai ter um ponto de entrada. E o ponto de entrada ele é definido pelo arquivo que eu criar, onde ele vai ter necessariamente um pacote chamado main. Então ele necessariamente é o meu pacote principal. E eu vou ter uma função main também. Então, eu sempre que eu ver num projeto Go, algum arquivo onde eu estou no pacote main e eu estou numa função main, é ali que ele está começando. E tem que ser exatamente desse jeito. A gente vai ver que em Go, quando a gente escreve uma função e o jeito com que a gente escreve o nome dessa função, ele impacta a visibilidade, ele impacta com certos padrões que a gente vai olhar mais para frente. Então, para eu definir o meu ponto de entrada, necessariamente eu tenho que escrever dessa forma. Eu tenho um pacote main e eu tenho uma função main e ali vai fazer alguma coisa. Então, acho que isso aqui é o nosso ponto de apoio. E aqui, por exemplo, aqui é um pouquinho, já é um Olá Mundo um pouquinho diferente. De novo, eu tenho meu pacote de entrada, eu tenho meu import. Nesse caso aqui, o import, eu já sou importando de vários pacotes, então aqui eu tenho o primeiro pacote FMT, que é o pacote onde eu vou formatar o que eu vou devolver na minha linha de comando.
E aqui eu tenho o pacote OS, que é onde eu vou, nesse caso aqui especificamente, eu vou ler algum parâmetro que eu vou passar. Então, só para isso aqui não ficar muito no obscuro, vamos dar uma olhada aqui no... E deixa eu abrir aqui o nosso... Cadê o navegador? Poxa. Aqui. Vamos abrir aqui o nosso playground. Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho desse tamanho. Vamos escrever aqui do zero esse código pequeno e bobo que a gente definiu, mas para a gente reforçar a ideia do que a gente está falando. Então, vamos aqui. O que a gente tem? O que a gente tem ali? A gente tem primeiro que eu tenho que definir que o meu pacote é o main. Então, aqui vai ser meu ponto de entrada, eu não posso fugir disso aqui. E eu vou definir que é a minha função main, e esse é meu padrão. Certo? Se eu rodar isso aqui de outra forma, isso aqui, ele já vai me devolver um erro. Então, se eu fizer isso aqui fora do padrão que ele espera, ele já vai entender, olha, eu tenho um erro de tempo de execução. No runtime main, ele entende, olha, a function main is undeclared in the main package. Ou seja, tipo, no seu pacote main, você não tem uma função main declarada. Provavelmente, se eu chegar aqui e declarar outra função main, ele já não vai dar erro e vai seguir a vida dele. Não deu erro, seguiu a vida dele, porque ele entende que ele tá dentro do padrão onde ele sabe onde as coisas começam. Então, faz aqui, vamos matar essa primeira função. Deixa eu só ver aqui vocês. Deixa eu ver se vocês escreveram alguma coisa no chat. E me digam se tiver muito pequeno para ler, tá bom? Tem questão de tamanho. Vou entender isso como um sim. Tá ótimo aqui, tá ótima, maravilha. Boa. Então, vamos continuar o básico aqui, que é a gente fazer a nossa função de olá mundo. Então, basicamente, a gente vai ter um FMT. É ruim porque ele não tem autocomplete, mas vamos que vamos. Eu vou ter uma função print. Eu vou imprimir um texto qualquer. Vamos executar. E ele, que incrível, eu fiz, ele escreveu uma coisa aqui embaixo. Então ele está escrevendo um olá mundo aqui embaixo. Beleza, esse aqui é o clássico da gente fazer o básico de quando a gente está aprendendo uma linguagem nova. Mas aqui eu queria que a gente conseguisse olhar um pouco mais de perto disso aqui e entendesse de novo a anatomia de uma função em Go. Quando a gente fala dessa anatomia, eu gosto sempre de partir do velho conceito de eu tenho uma entrada de informação, eu tenho um processamento, e esse processamento vai me gerar uma saída de informação. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a minha entrada não é nada, mas poderia ser alguma coisa, mas eu tenho um processamento aqui interno, e esse processamento é esse olá mundo. Beleza? Qual é a saída dele? É ele escrever aqui embaixo que isso aqui está acontecendo. Nesse caso específico, essa função não faz nada além disso, mas ela poderia fazer mais coisas. Então eu poderia, por exemplo, usar aquele exemplo que a gente estava vendo aqui. Eu posso atribuir uma entrada, e aí essa entrada aqui vai ser o primeiro argumento que eu passar na minha chamada, e aí depois ele vai imprimir isso aqui. Isso aqui eu vou ter que fazer, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui no playground, porque aqui eu preciso passar um parâmetro. Mas se eu não conseguir, talvez eu jogue isso aqui pro editor. Vamos jogar isso aqui pro editor? Porque aí vai dar certo com certeza. Eu saí um pouco lá do playground só pra gente olhar um pouco mais de perto esse conceito que a gente falou agora, que é a de entrada, processamento e saída, tá bom? Então vamos colocar aqui exatamente esse código aqui, que é um os.args, e eu vou pegar o primeiro argumento. Então
s.args. Esse primeiro argumento. Ah, tá. Então aqui a gente vai definir uma variável para ele, vai atribuir essa variável e vai jogar essa variável aqui, vai associar isso aqui a essa string e vai imprimir. Então, vamos colocar aqui nessa variável A. Quando eu faço isso aqui, eu posso simplesmente chegar aqui e dar um go run o imundo, e aqui eu passo simples. E aí o que ele fez aqui foi imprimir um Oi, Marco, não sei se está dando para ver direito, mas ele vai imprimir aqui o meu nome. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Deixa eu tentar inventar uma moda aqui que não estava nos planos, mas acho que vale para a gente reforçar essa ideia aqui, só para a gente não ficar no... A gente tem um apoio um pouco mais visual, principalmente para reforçar essa ideia. Vamos pegar esse código aqui. Vamos jogar ele aqui nessa tela, nesse miro aqui. Isso aqui eu tô fazendo, quem sabe faz ao vivo, tá? Isso aqui não estava nos planos, mas eu acho importante. Vamos ler esse código aqui. O que que esse código aqui faz? De novo, vamos pensar no nosso propósito de entrada, processamento e saída. Eu tenho aqui uma informação, que eu vou representá-la como esse post-it aqui. O que que é essa informação que eu estou adicionando? Naquele cenário onde a gente trabalhou ali, a informação é meu nome. Então, eu sei que eu vou pegar alguma coisa com essa informação, eu vou fazer um processamento dela, vou processar alguma coisa, e quando a gente fala em processar alguma coisa, é qualquer coisa que a gente queira manipular isso de alguma forma. E a gente tem uma saída esperada, que é, caso o oi marco, certo? Então, se a gente parar para interpretar isso que a gente está fazendo aqui, é exatamente a mesma coisa. O que que eu estou fazendo aqui em cima? Eu estou definindo que na minha entrada, eu vou pegar essa entrada de alguma forma, que nesse caso, isso aqui representa como eu estou pegando a minha entrada. Então, eu posso dizer que isso aqui é a minha entrada de informação. Eu posso dizer o meu processamento. O que que é o meu processamento? É tudo o que acontece dentro dessa caixa aqui. Vamos entender essa função como uma caixa. E tudo que acontece dentro dessa caixa é o que vai me definir, vai definir alguma coisa para mim, vai definir o que vai acontecer, o que eu quero fazer com essa informação. Eu podia pegar esse marco aqui, inverter as letras dele, botar o A na frente, fazer um monte de coisa, botar tudo minúsculo, tudo maiúsculo, tudo isso faz parte do meu processamento. Então, tudo isso aqui, analogamente, aqui dentro. Tá? E no fim das contas, o que eu estou dizendo é que a minha saída vai ser a minha entrada. Eu vou colocar mais uma informação ali, que é o oi, para, tipo, só dizer que, olha, eu sei que você existe e eu entendi que você existe. E a minha saída vai ser isso aqui. No fim das contas, é isso aqui. Mentira, isso aqui é um marco. A minha saída vai ser representada por esse carinha aqui. Por que que eu tô falando isso? Porque a gente vai começar daqui a pouco, quando a gente for entrar mais a fundo, na verdade, está previsto para o início do próximo encontro, quando a gente for entrar um pouco mais a fundo sobre a anatomia da função. E o que que é a anatomia da função? Eu posso definir o que que eu quero receber e o que que eu quero e o que que eu quero que devolva simplesmente nessa definição aqui de fazer uma funcionalidade qualquer. Então eu poderia, por exemplo, ter uma outra função, isso a gente vai ver mais na frente, mas eu já vou adiantar aqui, a gente vai ter uma função que vai fazer uma função que, sei lá, vai dar oi. E essa função ela vai receber alguma coisa aqui e ela vai devolver alguma coisa aqui. Nesse caso aqui, vai ser um...
Gente, eu tô embolando linguagem agora aqui na cabeça. Aguenta aí. Calma aí que eu tenho uma colinha aqui pra não me deixar passar. Ah, não, é depois, tá certo. Isso aqui que tô viajando. Dando linguagem na cabeça. Acontece. E aqui eu vou ter uma saída. O que que isso aqui tá dizendo? Isso aqui tá dizendo que. Isso aqui tá dizendo? Isso aqui tá dizendo que a minha função daroi, ela vai receber um texto e vai devolver um texto. Se a gente for parar para olhar, é mais ou menos o que esse print aqui faz. Ele recebe uma informação e ele vai jogar na tela uma outra informação. E aí uma coisa que é legal, já que a gente estava falando de documentação, é isso aqui. Quando eu estou no meu editor de texto, eu consigo navegar dentro, inclusive, de código que eu não escrevi. Então, eu não escrevi esse print aqui. Isso aqui está dentro do FMT, que faz parte da minha standard lib, certo? Então, mas eu posso simplesmente entrar aqui e olhar o que que ele faz. O que que esse cara faz? E aí a gente já está aqui falando de na anatomia da função, de função, tá? Esse código print vai receber qualquer coisa, é o que esse N aqui define, vai receber qualquer coisa, uma quantidade X, a gente vai ver isso aqui mais na frente, quando a gente entrar no contexto de... como é que é o nome? Ai, me fugiu agora o termo. E vai devolver aqui ou um erro, ou aqui um conjunto N de coisas. Então, e aqui ele vai chamar uma outra função que vai fazer a mesma coisa, vai criar um new printer, papapá, papapá. Então, a gente consegue navegar e entender quais as estruturas do que está acontecendo. Eu não estou entrando em detalhe porque isso aqui faz parte do prosseguimento das coisas que a gente está fazendo. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui para vocês, ver se está claro. Tá claro até aqui? Fez sentido para vocês essa questão, esse desenho que a gente fez aqui? Isso aqui fez sentido? Ou embolou mais o meio de campo? Tem alguma dúvida até agora? Aproveitar que a gente... Tá tudo bem? Tudo bem? É aqui, conseguindo acompanhar, Marco. Tranquilo. Boa. Então vamos lá. Então aqui a gente falou sobre essa questão da anatomia, a gente entende que isso aqui a gente está pegando referência de código de outros lugares, essa parte aqui dos imports, a gente está aqui na nossa área de processamento, esse aqui é o nosso ponto de entrada, papapá, beleza. E aqui a gente faz de novo, volta lá naquela árvore de herança que a gente falou num outro momento, e aqui a gente já começa a ver, apesar de ainda não ser muito claro, vai ficar mais claro quando a gente falar de outras coisas mais específicas, coisas que uma linguagem herda da outra. Então a gente aqui consegue ver algumas características, por exemplo, que o Go herdou do C. Isso aqui, tudo bem, alguém pode argumentar, tudo bem, mas quase toda linguagem é assim, e sim, de fato, quase toda linguagem herda um monte de coisa do C. Mas aqui, especificamente do Go, a gente vai ver mais na frente quando a gente falar principalmente em questões de ponteiro, acho que principalmente ponteiro, a gente vai ver muita similaridade do código em si. Quando a gente for falar de módulo também vai ficar bem claro, mas aqui já é um... Eita, peraí que eu tirei do lugar errado aqui o negócio. Que ele tem muita proximidade com C. Então, a gente viu, dessa questão de funções, a gente viu pacotes, e agora a gente vai ver a questão de funções privadas e públicas. Então, na verdade, vamos aprofundar um pouco mais nessa questão de pacotes. Deixa eu só... 6. Que aí eu consigo acompanhar o chat. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui com pacotes. Na verdade, aqui nesse ponto, eu vou continuar aqui no editor, porque eu vou precisar criar outro arquivo aqui para a gente começar a olhar algumas questões ainda relacionadas à anatomia. Bom, vamos tirar aqui esse oi mundo. A gente não precisa mais desse oi mundo. Na verdade, deixa esse oi mundo aqui bonitinho. Deixa eu... Meu controle não tá funcionando, né? Ih, rapaz. Loucura. Não tô conseguindo dar Ctrl Z. Bom, enfim, depois eu reescrevo esse código aqui pra jogar lá no repositório. Vamos continuar falando sobre a anatomia da função. Eu vou criar aqui um novo arquivo. Esse novo arquivo eu vou chamar de, sei lá. Na verdade. Tá, esse aqui eu vou chamar de... Borradora? Não. Eu vou chamar de soma.go.
Eu vou criar um outro chamado calculadora. Eu quero fazer o seguinte. Vou chamar o outro de... pode ser calculadora. Novo arquivo. Por que eu vou fazer isso aqui? Porque eu quero entrar numa outra questão de função, em outras questões de função que são privadas e públicas. Depois a gente vai falar sobre parâmetros. Depois a gente vai falar sobre múltiplos retornos e no fim a gente finaliza com funções variádicas. Então vamos falar de funções públicas e privadas. Para isso, vamos voltar aqui ao que a gente tinha falado aqui no nosso imundo. Deixa eu reescrever aqui esse imundo, porque vai ser importante. O que que a gente conversou quando a gente falou da anatomia da função lá no início? Eu defino aqui, por exemplo, o pacote main para definir que é meu ponto de entrada. Eu tenho meu import para dizer que eu estou pegando esse código de um outro lugar, que é um código que faz outras coisas. E aqui eu estou fazendo a minha chamada. O Go é uma linguagem que ela é baseada em pacotes. Quando eu digo que ela é baseada em pacotes, quer dizer que os arquivos que eu crio aqui importam muito menos do que o pacote que eu estou definindo aqui em cima. Então, sempre que eu defino um nome para um pacote, quer dizer que eu vou ter níveis de visualização do que eu tenho dentro dele. O que isso quer dizer? Vamos criar aqui, na verdade, em vez da gente chamar isso aqui de calculadora, não, deixa eu ser calculadora. Então, a gente tem aqui o nosso soma. Vamos chamar isso aqui de pacote matemática. Os nomes são ruins, tá? Eu não sou bom ainda nome para as coisas. E aqui nesse pacote matemática, eu tenho, sei lá, eu vou ter uma função soma. Beleza? Essa função soma vai receber A, vai ser um int, vai receber B, que é um int. Beleza? O que essa função vai fazer? Lembra que eu comentei agora há pouco que eu tenho uma entrada e eu tenho uma saída, certo? Então, o que é a minha entrada dessa função soma? Uma soma, qual é o conceito da soma? A gente pega n valores, no caso aqui a gente vai pegar 2 valores, e vai somar um mais o outro, obviamente. E ele vai devolver um novo valor. Então, quando eu tô lidando pela anatomia da função, eu tenho as minhas duas entradas aqui, que são os meus parâmetros. Eu tenho, aqui fora dos meus parênteses, eu tenho o meu retorno, que vai ser um outro inteiro. E aqui, eu vou definir esse inteiro aqui dessa forma primeiro. Basicamente, quando eu defino aqui na minha função que eu tenho essa informação aqui fora dos meus parênteses, que eu tenho um retorno, eu defino aqui que eu vou ter um retorno. E o que eu quero fazer, no fim das contas, é somar A e B. Beleza? Ele está reclamando aqui alguma coisa do pacote matemática, expected main, não espera main. Deixa aqui quietinho. Se eu espero que isso aqui não me surpreenda com algum problema de ambiente, que eu tive que reconfigurar meu ambiente esses dias. Mas vamos lá. Aqui na minha calculadora, eu tenho o meu ponto de entrada. Então, eu tenho aqui meu pacote main. Isso aqui vai dar conflito porque eu tenho 2 pacotes main. Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou usar o meu imundo como referência aqui. Vai ser mais fácil do que usar esse calculador. Então, tem aqui o meu pacote main. Aqui o meu pacote matemática. E aqui eu vou fazer o import do pacote matemática. Mas ele deveria deixar eu fazer o meu import matemática. Package matemática expected main. Tá reclamando aqui que ele esperava o main, mas eu não quero que ele seja o main. Por que ele tá reclamando? Talvez ele não esteja deixando eu iniciar, porque eu não iniciei um projeto, talvez. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu ver se isso aqui resolve.
Ele realmente não tá deixando. Deixa eu criar aqui um folder. Esse aqui pra cá. Ele tá reconhecendo, mas ele não tá deixando importar. Deixa eu ver aqui. Ele deve estar reclamando. Ele não deve estar deixando eu fazer porque eu não iniciei um projeto. Isso aqui é meio que importante para eu continuar com vocês. Então, deixa eu iniciar aqui um projeto. Eu vou iniciar aqui um projeto, mas eu não vou entrar em detalhes nisso agora porque isso não está previsto para hoje. Eu acho que vai confundir mais do que ajudar se eu fizer isso agora, tá bom? Então, deixa eu só fazer aqui um negócio. Deixa eu fazer isso aqui, iniciar aqui um projeto. Isso aqui deve resolver. Deixando, gente. Eu tô com algum problema no meu ambiente aqui que ele não tá deixando. Pode ser que eu tenha que fazer o seguinte. Deixa eu fazer aqui um build. Papai, found package. Que droga é isso? Galera, acho que a ideia me trollou agora. Tem uma coisa muito louca acontecendo aqui. Eu vou ignorar esse erro que tá dando pra eu mostrar pra vocês o que ele deveria fazer, tá? Só pra gente não perder tempo aqui e peço desculpas. Dei mole aqui nesse ponto, devia ter testado melhor isso aqui antes, mas eu tive que reinstalar algumas coisas aqui no meu Visual Studio Code. Ele deu uns paus aqui, porque quando eu fui gravar aquele vídeo para configuração de ambiente, eu excluí o meu ambiente anterior e configurei um novo. Então eu acho que nesse meio do caminho eu tive algum problema. Uns erros aqui meio loucos. Mas enfim, não vai impactar o que a gente tá fazendo. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu comecei isso aqui com um soma minúsculo aqui. Então, basicamente, o que ele vai ter são essas duas entradas aqui de dois valores inteiros que vão ser somados, ele vai devolver um outro valor. E aqui eu tenho o meu retorno da soma. O que vai acontecer, o que eu quero mostrar aqui? Se eu tentasse, num cenário onde as coisas estariam funcionando, importar esse pacote, qual que seria o comportamento natural? Eu ter, nesse pacote soma aqui, eu consegui chamar uma soma, seria o nome do meu pacote, mais o nome da minha função, e eu passaria aqui dois valores. Isso aqui representaria aqui um print. F e ponto print. Imprimir aqui esse resultado. Ele aqui me devolveria 4. Não, peraí, isso, 4. Porque eu vou estar somando 1 e 3. E aqui o que ele me forneceria seria isso aqui. Algo parecido com isso aqui, tá? Ele tá dando algum problema para reconhecer os pacotes. Depois eu vejo isso e a gente retoma. E eu mostro no próximo encontro por que isso aqui tá acontecendo, o que deu de errado aqui no meu ambiente, enfim. Mas não vou parar aqui para ver isso agora. Então, eu faria um import aqui desses dois
pacote, que é o pacote que vai imprimir e o pacote que vai somar, e aqui eu pegaria esse resultado, e aí de novo olhando aqui, esse resultado está representado pelo esse inteiro aqui que vai devolver, e ele vai retornar um A mais B aqui e vai funcionar. Só que não vai funcionar. E aí aqui a gente entra de novo na questão de privado, que aqui é o nosso primeiro tema, que é funções privadas e funções públicas. O que eu queria mostrar aqui? Eu queria mostrar o seguinte: se eu tenho aqui um outro arquivo, tá? Esse arquivo aqui é o subtração, e aqui nesse caso ele faz a mesma coisa, só que em vez de somar ele subtrai. Os dois estão no pacote matemática. Aqui teria que ser subtração. E aqui não seria a soma, aqui seria a matemática. Isso aqui. Tá? Os dois estariam no mesmo pacote, então o que eu defino em arquivos diferentes, eles estando no mesmo pacote, quando eu for chamar as ações, eu vou chamar de acordo com o pacote, então de acordo com o meu import. Então aqui, por exemplo, da mesma forma, eu poderia ter o resultado soma, eu ia ter o resultado subtração, e aqui eu poderia também imprimir o meu resultado soma e o resultado subtração. E aí aqui eu ia ter menos 2. Então, o que eu quero mostrar aqui é que o pacote, independente de eu estar em arquivos diferentes, fazendo questões diferentes, na hora de eu chamar aqui, o que eu vou respeitar é o pacote. Então, isso aqui é para dizer que o Go é uma linguagem orientada a pacotes. Então, sempre que o que eu for definir, eu tenho que ver o escopo do pacote que eu estou definindo lá em cima. Por que isso é importante? Porque mais na frente, quando a gente for falar sobre design de código, a gente for ver separação de funcionalidades que fazem sentido estar juntas e fazem sentido estar separadas, na verdade a gente vai se preocupar muito mais com o pacote que a gente define aqui em cima do que com o arquivo ou estrutura de pastas que a gente define aqui do lado na hierarquia de arquivos. Só que aqui tem uma pegadinha, além dessa droga desse pacote que não está importando. Se a gente for falar de funções privadas e públicas, e aí aqui é uma questão que é muito importante para pacote, nessa questão do pacote eu não quero dar visibilidade para todas as funções que estão dentro de um determinado pacote, um determinado arquivo. Então, digamos aqui que eu tenho uma função, ninguém pode ver. Tá, essa função só imprime um texto, aliás, só devolve um texto qualquer. Beleza? E ninguém pode ver isso aqui. O que diferencia dessa função poder ser visualizada, dessa função aqui não ser visualizada e dessa função aqui ser visualizada quando eu chamar o pacote matemática aqui no meu imundo? O que vai definir isso é uma coisa que muita gente acha engraçada, mas é o que, enfim, é o que é como é a primeira letra do nome da minha função. Nesse momento, as minhas duas funções são privadas. Quando eu digo que funções são privadas, é que era muito importante que meu pacote estivesse funcionando para esse exemplo aqui ficar bem claro. Eu consigo enxergar uma função em arquivos essa função em arquivos diferentes desde que eles estejam no mesmo pacote. Então, por exemplo, o que eu tenho aqui na minha função privada, no pacote matemática, ninguém pode ver, eu consigo pegar essa ninguém pode ver e chamá-la aqui no soma, porque ela é privada, mas está dentro do mesmo pacote. Então eu consigo fazer isso aqui, por exemplo. Vai funcionar. Inclusive, o pacote aqui não vai deixar. Entretanto, se eu chamar aqui no pacote, nessa função, no pacote main, o ninguém pode ver não vai conseguir ser chamada porque ela está privada. Mas aí você me pergunta, putz, mas a soma e a subtração... A soma e a subtração também estão minúsculas. Sim. E elas, se eu chamasse isso aqui, elas iam dar problema, elas não iam ser encontradas. Então o que eu preciso fazer é definir essa aqui com letra maiúscula
minha subtração também com letra maiúscula. E aí, a partir desse momento, a gente conseguiria rodar isso aqui e isso aqui. E ela conseguiria executar isso sem encontrada. E aí, isso aqui, a gente já viu isso aqui acontecer de uma forma até meio óbvia, mas a gente não se deu conta, que é no print. Se a gente olhar o print, é exatamente isso que ele faz. Então, se a gente der uma olhada aqui no FMT print, o print está com P maiúsculo, então eu consigo ler dentro do meu pacote main, eu consigo executar essa função print, que é o que vai imprimir na minha tela. Então, se eu provavelmente... Ih, agora morreu de vez aqui meu negócio. Jesus. Ih, gente, meu ambiente aqui foi de arrasta pra cima. Esperava por isso. Peraí que eu já vou ver quem levantou a mão. Ali, tá. Aqui tá errado porque eu coloquei uma vírgula aqui. De qualquer forma, isso aqui deveria estar aqui, isso aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, beleza. E aqui eu já consigo ver. Então, por exemplo, todas essas funções aqui, esse print, esse fprint aqui, tudo isso são funções públicas que eu consigo chamar de outros pacotes. Deixa eu ver se eu acho alguma privada aqui. Free, pronto. Essa função free aqui é uma função. Não sei, na verdade, isso aqui é um método, mas enfim, a gente vai ver isso depois. Ela é chamada, ela não pode ser chamada dentro de outro pacote porque ela está com letra minúscula, então ela é privada. Mas, se a gente olhar, ela é chamada de diversos outros pontos aqui dentro do pacote. Então, se ela tem esse é chamada em diversas vezes dentro do pacote. Deixa eu ver aqui quem que me chamou. Fala, Angel. Sou eu, tirar dúvida contigo, então, esse escopo você está comentando, só fazendo um paralelo, né, que eu tenho como sempre referência a JavaScript, né? Aham. A primeira coisa que veio na minha mente, né, é como se a gente estivesse pensando em escopo. Isso. Né? Exatamente. Se a gente for... Eu vou trazer, por exemplo, um exemplo um pouco mais verboso, que é o exemplo do Java. Se no Java eu defino, se eu defino ele como privado na frente, eu só consigo ver dentro da própria classe. Se eu tiver como público, eu consigo ver de qualquer lugar. Se eu tiver como protegido, eu consigo ver quem herda. E se eu tiver como default, eu consigo ver quem está dentro da mesma estrutura. Então, é mais ou menos a mesma coisa, fazendo um paralelo. E aqui é a mesma coisa. Aqui dentro do meu pacote, então eu tenho a minha caixinha aqui matemática. Esse é o meu pacote e eu vou conseguir... Isso aqui é a subtração por estar como pública, por estar com letra maiúscula. Ele vai poder ser visto de qualquer lugar, poder ser chamado de qualquer lugar que chamar o pacote de matemática. E esse aqui não vai porque ele está como privado. Fala, Felipe. Um pacote ele pode ter vários arquivos, .go? Pode. Esse aqui, inclusive, é um exemplo. Tá. E aí, quando uma função está privada, ela pode ser vista por todos os arquivos que estão dentro desse pacote. Isso. Exatamente. Tá, beleza. Essa é a grande pegada de organização de quando eu tô dentro do meu pacote. Eu consigo ver internamente, mas para eu ver fora do meu pacote, então aqui, por exemplo, aqui eu tenho dois arquivos, os dois estão dentro do pacote matemática, eles conseguem ser visualizados, mas quando eu tô dentro do main, ele não conseguiria ver essa função aqui. Beleza? Beleza. Boa. Então... Peraí, deixa eu colocar isso aqui pra cá, pra gente ver a quantidade que a gente tinha planejado. Vou voltar aqui pro slide. Isso aqui é o final, tô dando spoiler. Tá aqui. Beleza, então a gente viu aqui, dentro das funções privadas e funções públicas. A gente viu aqui também, acabou vendo, que parâmetros, passagem de parâmetros. Então aqui, quando eu tenho essa função... E aí agora aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um rollback aqui, vou tirar essa função aqui, vou tirar aqui. Agora que a gente viu privado e público, vamos voltar a um cenário onde a gente consegue fazer as coisas funcionarem, porque eu tô bem chateado porque não funcionaram. Então eu vou colocar tudo dentro do pacote main. Só essa função soma aqui.
Eu vou colocar essa função subtração aqui também. Como... Ih, eu copiei 2 vezes a mesma coisa. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Deixa eu tirar esse aqui daqui. Daqui. Esse aqui, deixa eu soma. Beleza. Então a gente volta aqui para um cenário de... Isso aqui pode ser... Isso aqui pode ser aqui. Pá, pá, pá. E aqui uma coisa que eu acho que é legal a gente ver. O Go é uma linguagem que ela te ajuda muito a não escrever da forma errada. É uma linguagem meio que opinativa, por assim dizer. Ela diz para você o que você não deveria fazer. Com uma certa frequência, na verdade. Então aqui eu até vou aproveitar que ele botou esse sublinhado azul aqui embaixo para explicar por que ele colocou esse sublinhado azul. E por que ele apareceu depois que eu tirei isso aqui de público. Vou botar ela aqui como pública e vamos entender. Quando eu coloco uma função como pública, eu estou dizendo que, olha, pacote, entenda que qualquer pessoa pode, que outra função em outro pacote pode chamar isso aqui, então eu não tenho por que chamar isso aqui internamente e não me perturbe muito com isso. Então ele aqui não vai dar erro nenhum, eu estou respeitando todas as normas possíveis. Se eu coloco isso aqui como minúsculo, ele vai colocar um sublinhado aqui embaixo, ele vai me dar um erro que é que essa função não está sendo usada. E aqui ele não vai, quando eu salvo o arquivo, ele não vai dar grandes problemas, mas ele vai ficar me enchendo o saco com isso. Por quê? Isso aqui é uma forma dele te dizer, olha, você realmente precisa escrever isso aqui? Porque uma das grandes premissas do Go que a gente até viu agora há pouco na lista é ser simples, ser objetivo. E por isso que ele tem muita coisa nativa aqui já na Standard Lib, porque ele quer fazer as coisas mais simples possíveis e quer que as pessoas não inventem muita moda para não acabar fazendo que isso aqui fique complexo. Então, quando ele faz isso aqui, ele está te dizendo, olha, você realmente precisa ter isso aqui definido? Beleza, eu preciso. E aqui o que eu quero fazer é definir uma variável, resultado subtração, que vai chamar o subtração, e eu vou botar aqui o meu 1 e 3, como estava antes. A partir do momento que eu faço isso, eu estou chamando essa função subtração, então ele parou de dar o erro aqui em cima. Só que eu agora trouxe o erro para cá, para essa linha vermelha. E se a gente olhar aqui, ele vai estar reclamando da mesma coisa. Ele é declarado, mas não é usado. Repare que aqui era azul e aqui é vermelho. Por quê? Porque nesse momento, a partir que eu defino uma variável, eu não uso essa variável, eu simplesmente não vou conseguir compilar esse projeto, porque ele vai dizer que, olha, você tem uma variável que você não está usando e você não pode fazer isso. Então, para isso aqui parar de dar erro, eu tenho que fazer alguma coisa com ela. Nesse caso, eu vou imprimir isso aqui. Eu vou botar aqui o resultado, subtração. A partir do momento que eu faço isso, ele entende que eu estou usando essa variável e ele para de reclamar. Então, inclusive, se eu tirar isso aqui de novo, eu tentar rodar isso aqui no terminal, rodar isso aqui, então se eu chegar aqui e colocar aqui, um go run, então, e rodar esse oi mundo, ele vai me reclamar, olha, você tem resultado de subtração, está declarado e não está sendo usado, e ele simplesmente não vai compilar. Então ele vai reclamar, ele não vai deixar isso aqui acontecer, ele vai me dizer, olha, na linha 13 isso aqui está acontecendo e você não vai gerar nada aqui em relação a isso. E o que eu posso fazer é passar a usar e executar aqui de novo. E aí ele vai subtrair aqui, ele vai dar o meu -2. Outro ponto que eu não sei se vocês perceberam, ele faz a mesma coisa com os imports aqui em cima. A partir do momento que eu não uso mais isso aqui e salvo, ele já remove o import ali em cima. Mas digamos que ele não remova, ele já está dizendo aqui, olha, esse import, esse pacote aqui está sendo importado, mas não está usando, e ele não vai deixar você compilar da mesma forma que ele está aqui embaixo. Então, se eu comento isso aqui também, e aqui em cima ainda está com erro, se eu tentar executar, ele não vai deixar, ele vai dar erro de compilação, ele vai dizer, olha, o FMT está sendo importado e não está sendo usado. Então, isso ajuda muito a você fazer as coisas certas e você não ficar
deixando o lixo para trás. Isso é uma coisa que eu particularmente acho muito interessante. Mas beleza. A gente aqui, vou botar esse soma aqui como privado também, porque ele não precisa ficar público. Vou chamar esse cara aqui também, e eu vou chamar o meu soma de subtração. Soma, não, peraí, resultado soma e o resultado subtração. Soma. É que eu vou fazer o meu resultado. Subtração. Eu tô fazendo 2 vezes, presta atenção. Beleza. Por que eu tô fazendo isso aqui? Parece bobo, né? Mas eu quero a gente, vamos começar a analisar aqui o que a gente tá fazendo e a gente vai entrar aqui no tópico de... Deixa eu mudar aqui o negócio não muda certo. Aqui. E a gente vai entrar, a gente acabou vendo parâmetros, a gente viu retorno, que no caso ali cada função tá refazendo o seu retorno, mas a gente vai fazer uma coisa que é uma característica muito bacana do Go, que é ter múltiplos retornos. E o que que a gente vai, o que que a gente chama de múltiplos retornos? Normalmente, quando a gente tá falando de, da maioria das linguagens de programação, eu agora me foge a memória, alguma outra que ofereça alguma coisa do gênero, a gente tem esse tipo de retorno aqui, um único retorno. Então eu estou dizendo aqui que essa soma, eu vou receber n parâmetros, nesse caso aqui 2, mas eu vou retornar uma única coisa. E aqui eu até vou aproveitar o gancho, no Go eu posso fazer isso aqui também. Posso ter um retorno nomeado. Então eu posso dizer que na real, o meu retorno se chama C, por exemplo. Então eu posso chegar aqui e colocar C recebe A mais B e aqui eu devolvo C. Isso aqui é o que eles chamam de retorno nomeado também. Isso aqui é bem bacana. Eu tinha esquecido de falar, mas aqui já tá aqui. Eu vou colocar, vou chamar isso, dar um nome mais interessante disso aqui, vai. Vou botar retorno da função soma. E aí eu defino que o nome do meu retorno é esse e eu posso fazer isso aqui. Isso é bem bacana. Além disso, no Go eu posso fazer uma outra coisa. Eu posso ter vários retornos. Então, da mesma forma que eu tenho isso aqui, vamos fazer o seguinte, vamos... Em vez de eu imprimir aqui duas coisas separadas, eu tenho aqui o meu resultado da soma e o meu resultado da subtração. Vamos fazer uma função. Eu quero saber, eu vou passar 2 valores e eu quero saber quanto é se eu somar esses 2 valores e eu também quero saber ao mesmo tempo quanto é se eu subtrair esses 2 valores. Então aqui eu vou definir a minha função. Chamar ela de soma e subtração. Eu tô criativaço com nomes hoje. Olha, tô arrasando. Eu tenho meu primeiro valor, int. Eu tenho meu segundo valor, que também é um inteiro. Ah, isso aqui eu também vou aproveitar para fazer uma outra coisa. Também tem uma outra forma de você passar parâmetros aqui quando você tem vários parâmetros do mesmo tipo. Então, por exemplo, aqui eu tô passando o parâmetro A e o parâmetro B aqui. Eu vou separar A e B e vou dizer aqui no final que os dois são inteiros. Então aqui também é uma outra forma de receber parâmetros. E aqui eu quero que... Eu vou fazer assim, antes de definir o retorno, vou abrir aqui a nossa função. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero devolver... Primeiro eu vou definir aqui uma variável. Soma dos valores, resultado da soma. E aqui vai ser A mais B. E aqui eu vou ter uma outra variável, resultado da subtração. E aqui vai ser A menos B. Beleza? E o que eu quero fazer aqui é fazer um retorno de várias coisas. Então eu quero fazer aqui um retorno de resultado da soma e o resultado da subtração. Simples assim. Quero retornar 2 coisas ao mesmo tempo nessa mesma função. No Go eu consigo. No Go eu consigo aqui agora definir, por exemplo, posso até não definir isso aqui como variável aqui, como a gente fez ali em cima. Eu quero definir o resultado da soma, o resultado da subtração. Ah, tá. Tem que definir o tipo.
Isso, os dois aqui vão ser... vamos ver o que ele tá reclamando aqui. Aqui, undefined, resultado da subtração. O que você está reclamando aqui? É a sintaxe. Precisa dar um Result. return? Precisa. Só quero ver aqui alguma coisa de sintaxe boba que eu tô deixando passar. É result, não? Do prefixo? Oi? Result. Result, resultado. Linha 19. Aonde? Resultado soma, result, resultado. É verdade. É isso. Boa. Valeu. Era isso mesmo. De nada. Pô, valeu. Eu ia ficar aqui meia hora procurando isso. Até porque minha tela aqui tá meio pequena aqui pra mim. E aí aqui no fim das... Inclusive, acho que isso aqui eu posso voltar ao que tava antes, que é isso aqui. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho duas entradas. Falou, eu tenho A e B. Esse A e B eu vou fazer duas coisas com ele. Eu vou fazer A mais B e A menos B. E aqui eu vou ter dois retornos. Então aqui eu tô dizendo que, olha, aqui eu vou ter o meu resultado da soma. E aqui eu vou ter o meu resultado da subtração e eu vou devolver as duas coisas. Tá. O que eu posso variar aqui agora? Primeiro, primeiro, eu estou duplicando o código aqui, eu posso simplesmente reaproveitar essa subtração aqui, então eu posso chamar uma função dentro da outra. Nesse detalhe, então eu posso, na verdade, substituir isso aqui por isso aqui. Posso substituir isso aqui por isso aqui, então ele vai funcionar da mesma forma. Opa, aqui. É isso. E aí, o que eu quero aqui agora? Em vez de eu chamar essas duas funções, eu quero chamar essa única função que faz as duas coisas. E aí, agora aqui, eu posso fazer o seguinte. Eu posso, em vez de chamar essas duas coisas, eu vou definir aqui agora. Na minha variável, eu vou definir dessa forma. Por quê? Porque eu sei que essa função, eu espero que ele tenha dois retornos. Então, automaticamente, ele vai saber que nessa sequência, resultado da soma e resultado da subtração, eu vou devolver aqui para essa minha variável, resultado da soma, resultado da subtração, porque eu sou capaz de devolver múltiplos resultados aqui. Num primeiro momento, isso pode parecer preciosismo. Tipo, meu Deus, para que eu estou fazendo isso? Só que tem uma funcionalidade, tem uma utilidade disso aqui de retornos múltiplos que é matador e que poucas linguagens oferecem. E se a gente for entrar num paradigma funcional, ele faz uma diferença gigantesca, que é o seguinte. Eu posso devolver aqui como meu último parâmetro, e aí, na verdade, é o último parâmetro, porque como meu último retorno, não parâmetro, como meu último retorno, eu posso devolver aqui um erro, que é o que muita linguagem não oferece, que se a gente for para olhar, quando a gente falar de programação funcional, a gente vai estar muito próximo do conceito de monad aqui, no caso especificamente de either, que é você ter, eu posso tanto retornar um resultado à minha esquerda, um resultado correto, e à minha direita um resultado de erro. Eu posso fazer isso aqui em Go, eu posso definir uma função onde eu vou retornar. Se eu sei que essa função pode gerar um erro, eu posso jogar para frente o meu erro pelo segundo retorno aqui. E isso é matador, isso é muito bom. Isso é uma coisa que poucas tecnologias, poucas linguagens oferecem. E, de novo, eu não lembro de alguma outra. O Go é a primeira que me vem na cabeça. Eu não sei se o Rush faz isso. E que aqui eu consigo fazer. Então, o que eu tô fazendo aqui com o meu resultado da subtração, eu poderia, tipo, se eu sei que algum erro aqui é esperado, eu posso tratar esse erro e devolver, olha, isso aqui aconteceu e papapá. Então, isso aqui é muito bacana. Uma outra coisa que eu queria falar antes da gente encerrar, tem mais 10 minutos aqui, mais 9 minutos, mas eu queria encerrar um pouquinho antes para a gente fazer uma recapitulada de tudo que a gente falou hoje e a gente fazer uma análise se está indo muito rápido ou muito devagar.
o que a gente chama de funções variáticas. Acho que é variática, eu sempre esqueço esse termo. E vamos usar vamos usar nossa função de soma como a função de soma. Vamos pensar aqui, a função de soma. Pode ser, vamos usar ela como referência, que é o seguinte. Vou fazer uma nova função de soma, vai. Vamos chamar de soma vários. O nome, de novo, não é bom. Esse soma vários vai me devolver um inteiro. Nada novo aqui do que a gente já viu. Só que aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui em cima, convenhamos, se eu tô falando numa função onde eu quero somar N números, eu limitar isso aqui a 2 parâmetros, a só passar 2 informações, não é o melhor dos mundos. Existe um jeito de você resolver isso fazendo da seguinte forma. Eu posso passar aqui números, tipo, isso aqui é o meu nome, sei lá. Ali eu chamei de A e B, eu vou chamar de números aqui. Eu defini com 3 pontos inteiro. O que isso aqui faz? Isso aqui faz com que, quando eu chamar esse soma vários, o nome restringe a apenas 2. Então, se eu chegar aqui embaixo e chamar esse soma vários, eu consigo passar 1, 2, 3, 4, 5, e quantos eu achar necessário. Nesse caso aqui, eu quero somar 1, 3, 4, 5. Então, isso aqui vai dar 13, certo? 5, 4, 9, 1 dá 13, isso. Então, se eu chegar aqui e chamar esse FMT, F, ele vai fazer uma soma de vários e ele vai me devolver vários. Tá, ele tá reclamando aqui. Para eu facilitar a nossa vida, eu vou jogar isso aqui numa variável. Soma de vários. Vou devolver isso aqui e vou fazer aqui um soma de vários. Porque aqui em cima ele tá com problema, mas enfim, vamos fazer isso aqui. E aí, qual é a diferença aqui? A única diferença é que quando eu tenho isso aqui, eu tenho uma quantidade N de informações, então aqui vai ser muito próximo com eu ter uma coleção, que eu não vou entrar em detalhes agora, porque isso vai ser coleções, vão fazer parte do sábado que vem, então não vou entrar aqui em muitos detalhes, e nem porque eu tinha previsto para hoje, mas não vai dar tempo, então também a gente fala semana que vem. Então a gente vai fazer aqui, o que a gente vai fazer? Eu tenho uma forma de percorrer todos os números que eu recebi aqui, então basicamente a diferença vai ser, eu tenho um for, eu não vou me preocupar com a anatomia do for, tá, gente, porque isso a gente realmente vai ver no próximo, porque senão não vai dar tempo de entrar aqui, vai deixar... A gente vai deixar... pela metade, acho que vai confundir mais do que ajudar, mas basicamente eu vou fazer isso aqui, e aqui o que eu vou fazer, definir aqui um total, e vou fazer o total mais número. Retorno. Total. Basicamente, fazendo uma explicação bem rápida, eu vou começar com um zero, que é um conteúdo, é uma informação que eu vou somar as outras coisas, não vai impactar na minha soma, na minha subtração. E eu vou percorrer todos os números que eu estou recebendo aqui em cima e vou somar, pegar o meu resultado anterior e somar. Isso aqui, de novo, eu vou entrar em mais detalhes em coleções e em laços de repetição no próximo sábado, então sem multiplicação aqui, por isso até que eu fiz um pouquinho mais rápido. Aqui o foco é a gente entender isso aqui de baixo, que a gente vai ter uma quantidade N uma quantidade N de inteiros. Eu não sei porque ele tá reclamando aqui embaixo. Vou tentar forçar aqui o tipo, ver se é isso que ele tá reclamando. Pode colocar 2 pontos. 2 pontos. Hoje no trabalho, eu trabalho muito com TypeScript, e TypeScript tem que colocar esses 2 pontos aí que eu não preciso. E eu tô fazendo isso direto.
Usa o F, LN. gente, nada a ver o Print LN. printf. Eu tinha colocado o F aqui, nada a ver esse F. Esse F é pra formatar e eu só quero imprimir. Tá, por isso que ele tava dando problema. E aí, no fim das contas, o que ele vai fazer aqui é me devolver esse 13. Então, se eu rodar aqui do lado, deixa eu botar aqui executar o terminal. O que ele vai fazer? Uma das coisas que ele vai me imprimir ele é o 13. É porque aqui ele colocou tudo junto. Deixa eu fazer o NN que nem o Felipe falou, porque aí ele imprime em outra linha. Aqui ele vai imprimir tudo uma na frente da outra. E aí aqui no primeiro ele vai somar vários. No segundo ele vai somar 4. Ele vai somar e vai devolver 4. E no último ele vai fazer isso aí, subtrair e vai devolver menos 2. Então aqui o que a gente viu, na verdade, é a possibilidade da gente, numa função, em vez de receber valores limitados, a gente recebe N valores. Então isso aqui também é bem útil. E assim, não se preocupa muito com isso aqui agora, porque a gente vai ver no próximo sábado. Bom, vamos dar uma recapitulada no que a gente viu aqui agora, hoje. Cadê aqui a apresentação? Então a gente conseguiu ver pacotes, funções privadas e públicas, parâmetros, a gente viu múltiplos retornos, a gente viu funções variádicas. A gente não conseguiu ver, daqui dessa primeira parte, a gente não conseguiu ver, a gente não conseguiu entrar em muitos detalhes na questão de variáveis de todos os tipos, mas isso a gente consegue passar rápido no próximo sábado. Questões de constantes, essa a gente viu um pouquinho agora de for e no while, a gente vê no início da próxima também, e condicionais a gente também vê no início da próxima, sem nenhum problema. Eu acabei sem querer fazendo o que eu tinha proposto para fazer, para vocês fazerem como reforço. Então, eu mesmo me quebrei, eu tinha esquecido que esse era o exemplo que eu tinha dado. Enfim, o para casa ia ficar isso, mas fica agora como opcional se vocês quiserem fazer para reforçar. Dando uma recapitulada, a gente viu a anatomia das funções, a gente viu múltiplos retornos, a gente viu passagem de parâmetro, a gente viu o escopo dos pacotes, que eu vou voltar também no próximo sábado, porque eu tive o problema aqui no meu ambiente, então mais uma vez peço desculpas por isso. A gente terminou cravadinho, agora são 3h59. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho para se vocês quiserem tirar alguma dúvida, quiserem falar mais alguma coisa. Mas eu queria também ouvir um pouquinho de vocês, aproveitar esses últimos segundos para vocês me falarem o que vocês acharam, se vocês acham que o ritmo tá bom, se o ritmo tá rápido, se o ritmo tá devagar. E é isso, eu vou parar a gravação agora, porque é isso.